Fala, Ezequiel Brasil, meu nome é Vinícius, sou NST Consultant do Tier 6, VP Finanças da Ezequiel em São Carlos, e estou aqui para tratar um pouquinho com vocês sobre Corner entre Finanças e OGX. E aí, o que a gente vai tratar nesse vídeo é sobre o porquê desse Corner, o que abordar nele, entender um pouquinho sobre a sustentabilidade das operações e trabalhar um pouquinho em rotina e timeline, show? E aí, por que esse Corner entre Finanças e OGX precisa acontecer? Antes de mais nada, a gente precisa entender que o papel de finanças é alavancar os resultados das operações. Então, é muito importante que finanças realmente seja o combustível que garanta que as operações consigam chegar onde elas quiserem. E aí, para isso, a gente precisa entender qual é o contexto em que as operações estão vivendo, para a gente poder setar estratégias e garantir o melhor combustível possível para essas operações. Então, eu fiz essa analogia. E aí, é muito importante que a gente entenda que finanças tem esse papel de garantir que as operações tenham combustível, garantir que as operações tenham estratégias que possam alavancar os seus resultados e que a gente bata a meta no final do mês. Show? E aí, o que tratar dentro de um corner? É muito importante a gente entender a ideia do corner operacional para o corner estratégico. Então, quando a gente está falando sobre operacional, a gente está falando sobre auditoria, então o que está acontecendo na auditoria das operações, em relação a contratos, multa e tudo mais. Pagamentos, então como está sendo os pagamentos das operações, os EPs estão pagando à vista, os EPs estão pagando a prazo, está precisando de flexibilização dos pagamentos, está tendo muita inadimplência, então é muito importante ter conhecimento sobre essas coisas e que isso seja tratado em corners quando necessário. A questão dos reembolsos, então tanto reembolso da membresia em relação a reuniões, quanto reembolsos relacionados a quebras de approved, então é muito importante ter o controle disso. E aí, por fim, contabilidade também, para que haja transparência. Show? E aí, pensando na questão estratégica, que é muito importante, então é muito importante que a gente conheça os produtos, entenda qual é a timeline deles, entenda o que tratar e quais estratégias funcionam e não funcionam. Fora isso, traga análise de dados, então trate sobre conversões, fale sobre número de aplicantes, se a atração de leads está sendo ok, entenda cada um dos dados e onde estão os gaps para realmente poder consertar e garantir os resultados no final do mês. Fora isso também, entenda quais são os investimentos que vocês podem fazer e aí o contexto de cada um dos CLs em relação a esses investimentos. Garanta que você entenda qual é o ROI de cada um dos investimentos, então tenha noção de como calcular esse ROI para saber se esses investimentos estão ou não estão trazendo benefício para sua área. Show? Fora isso também entenda a meta financeira, então garanta que as operações saibam qual é a meta financeira do mês, saibam qual é o budget que elas têm para gastar em relação a tudo isso e tenha certeza de que você consiga garantir a meta financeira no final do mês, garantindo também os resultados das operações. E aí, por fim, vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Entender quais são os 3 níveis de sustentabilidade. Então, nível 0, em que a área não consegue pagar os seus custos diretos. Nível 1, que ela consegue arcar com os seus custos diretos. E nível 2, ela consegue arcar com os diretos e indiretos. E isso acaba gerando receitas. Show? E o que você faz com essas receitas? Reinveste. Então, é muito importante que a gente consiga garantir todas as nossas operações de OGX a nível 2 de sustentabilidade. Show? E aí, falando um pouquinho sobre rotina e timeline, é muito importante ter uma rotina clara de corners. Então, qual é a necessidade das operações, se você precisa de corners semanais, corners quinzenais ou mensais. Então, entenda a timeline, entenda quando fazê-los. Não perca DDLs, então em todos os corners é muito bom que você deixe ações claras para as próximas semanas e com DDLs e que isso seja traqueado e que você não perca as DDLs, porque senão isso acaba atrapalhando muito o andamento dos investimentos, o andamento das estratégias. Entenda a timeline de cada operação, então quando acontecem os picos, como você pode se preparar da melhor maneira possível para esses picos. Entender qual é a timeline de capacitação, então como garantir enquanto finanças que os membros estejam sendo capacitados. Show? Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida você pode me mandar mensagem, meu e-mail tá aí, meu telefone tá aí. E é isso.